A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 2 do nosso quarto trimestre. O título da nossa lição é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O nosso texto áureo diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Aqui é Deus falando a Abraão, fazendo aquela promessa a ele, né? Gênesis 17:4. A verdade prática diz que a síntese da lição, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a sua obra, né? Então, sem o amor de Deus, não tem como fazer a obra de Deus, né? A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje está em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. E o capítulo 17, que vai de 1 a 8. Então, nós vamos estudar uma lição muito abençoada. E eu, mais uma vez, te lembro, se caso você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, tá? Seus grupos, diga aí de onde você é, se é a primeira vez que você está aqui, tá bom? Fica conosco aí no final, até o final, e o like teu é sagrado aí, a tua inscrição, tá bom? E também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo aí o nosso anúncio aí, você nos ajuda na monetização, tá bom? Então, Deus te abençoe. E vamos lá, missão transcultural, nós vamos estudar hoje, entendeu? Então, Abraão, ele foi um homem chamado por Deus para ir para uma terra completamente diferente e estranha para ele, uma terra desconhecida. Mas ele obedeceu e foi, e Deus fez uma promessa a ele, né? Nunca ouviu falar que Abraão desistisse ou quisesse voltar atrás, né? Então, o Senhor Jesus Cristo também, nós vamos ver nessa lição, ele é o único descendente legítimo de Abraão, porque só em Jesus é que você consegue tomar posse da bênção de Abraão. Então, nós vamos estudar essa lição, certo? Que é um desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas completamente diferentes, né? Quando se fala de missões transculturais, é sair de um país para outro, né, para uma cultura diferente da outra. Então, isso aí é um desafio, né? Levar o Evangelho a outras pessoas distantes. Então, é isso que nós vamos estudar. Então, para isso, a gente vamos ver também como Deus, né, se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar toda a família da terra. Ok? Então, vamos ficar juntos aí até o final. Nós vamos aprender muita coisa abençoada. Bem, a palavra transcultural, ela traz uma ideia, né, de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus a outra nação, né? Então, a natureza da obra missionária. Vamos ver aqui a natureza missionária primeira de Deus, tá? A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Então Deus é assim, ele não pergunta se pode ou não pode, ele vem e dá ordem, cabe a nós obedecer, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, certo? Abraão teve juízo de obedecer, então ele obedeceu e saiu, e quem não obedece perde a bênção, né? Então, ele, junto com essa ordem, veio também uma promessa, que toda vez que Deus escolhe alguém para uma grande obra,
né? Ele tira a pessoa para servir a ele da maneira que ele quer. Abraão, acabou, Abraão, agora você vai sair da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, vou te fazer de você uma bênção, para depois você ser uma bênção para as pessoas. Então, Deus já foi fazendo uma promessa de que ele seria pai, né? O pai da bênção. A Bíblia diz aqui, ó, far-te-ei uma grande nação. Deus diz no capítulo 17, 4, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de uma multidão de nações. As nações, e hoje, né, o evangelho está no mundo inteiro. Então, começou lá. Agora, qual é a base disso? É o amor de Deus, né? O que Deus viu de bom em nós? Nada. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu abaixo, não viu um sujeito que prestasse. O melhor para Deus não serve. O melhor na terra não serve para Deus. Entendeu? Não serve. Então, a gente vê que o que moveu Deus fazer isso é o amor. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Aí você entende a natureza missionária de Deus. O que levou Deus a fazer missões através do seu povo? O amor. Se tu não ama, não tem como. Entendeu? Então, essa ordem veio juntamente com uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12, versículo 13. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo no meio da descendência de Abraão. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado, né, em nosso Senhor, se cumpriu em Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é o descendente legítimo de Abraão. Por que Jesus é o descendente legítimo dessa promessa? A Bíblia diz, né, lá em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler aqui, Gálatas capítulo 3, primeiro, no versículo, ora, a promessa foram feitas a Abraão e a sua posteridade, né? Que nele seriam benditas todas as nações. Todas as nações serão benditas em Abraão. Mas veja bem, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Olha só o que Paulo explica aqui. Não diz as posteridades. Ele diz a posteridade, no singular, não é no plural. Então, como falando, ele não fala as posteridades como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, nós só podemos tomar posse das bênçãos de Abraão, que é a nossa salvação, só por intermédio de Jesus. Entendeu? Ninguém pode se tornar alguém merecedor das bênçãos que Deus prometeu, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a não ser por intermédio de Jesus. Porque não é as posteridade, é a posteridade, é uma pessoa só. E essa pessoa é Jesus. E somente nele é que nós temos condições de tomar posse da bênção. Entendeu? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Então, sem Jesus não tem bênção. Ok? Bem, então, assim, a partir de uma família, né? Deus providenciou a salvação para todo mundo, para o mundo inteiro. Então, nós podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Essa natureza significa alguém que ama e quer alcançar aquela pessoa através da pregação. Entendeu? Então, as promessas foram feitas a Abraão. Agora, a posteridade é Jesus. Ok? A missão como atividade de Deus. Então, resumindo aqui, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Quer dizer, amor. Entendeu? Missão como atividade de Deus no mundo, a segunda parte. A gente, para conhecer uma missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação que o próprio Deus fez na sua palavra, né? Por exemplo, o capítulo 17 mostra Deus soberano
e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Então, todo o poder é de Deus. Entendeu? Ele podia salvar todo mundo do jeito dele, mas o jeito que ele criou foi esse. Ele usa o homem como instrumento para ganhar outros. Entendeu? Então, Deus, ele tem poder para isso. Inclusive, ele trocou o nome de Abraão para Abrão, a fim de reafirmar a sua aliança. Entendeu? Foi um meio. Né? Deus, ele faz um pacto com a pessoa. E ele já fez pacto com muitos homens. Infelizmente, muitos não cumpriram a sua parte. Todo pacto que Deus faz com o homem, ele faz de forma relativa, ou seja, dentro do limite do cumprimento da pessoa. Se Deus faz um pacto com alguém, uma aliança, e a pessoa não cumpre a parte dele, Deus fica desobrigado de cumprir a sua. Entendeu? Deus só tem direito de cumprir a parte dele quando a outra faz a parte dele também. Então, as alianças que Deus faz com a gente é baseado também, né, na nossa parte. Se eu não fizer a minha parte, Deus não tem a obrigação de fazer a dele. Mas Deus sempre está ali, ó, pronto para abençoar. Então, a missão é essa, entendeu? Deus é o principal da missão. Igual nós vamos ver. Nós temos que entender que missão sem o Espírito Santo não é missão. Lembra da igreja de Antioquia? Foi o Espírito Santo que enviou aquela dupla, Paulo e Barnabé, para fazer a obra. Então, não existe missão sem Deus. Não é turismo. É viagem turística. Está entendendo? Então, por isso, o nosso maior modelo missionário, quem é? É Deus. O maior interessado em ver as pessoas salvas, quem é? É Deus. Por mais que a gente faça, o maior interessado é Deus. É Ele que programou tudo. É Ele que realiza. É Ele que capacita. Entendeu? Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, Deus é o nosso modelo missionário. Entendeu? Não adianta e não tem outro jeito. Ok? Então, Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então, Deus antes usou uma família, a família de Noé, para fazer a arca e salvar, mas ninguém quis, mas a família ele salvou. Então, Deus é um Deus de família. Deus salvou, chamou Abraão e qual é a finalidade? Uma família para salvar todas as famílias da terra que desejar aceitar Jesus. Entendeu? O desejo de Deus é alcançar todas as famílias da terra, sempre foi. Mas as pessoas rejeitam. Entendeu? Então, Deus Pai é um missionário. Certo? Bem, número 2 aqui é o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então, o amor de Deus mostra que Deus é amor. Você pode ler lá em João, aqui João capítulo 4, verso 8. A gente entende bem essa parte aqui, quando João diz aqui, ó, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, né? Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, Deus, ele não tem amor. Entendeu? Se alguém pensar que Deus tem amor, está enganado. Deus é amor. É bem diferente. Ter amor qualquer um pode ter, até temporariamente, né? Passageiro. Mas Deus, o amor nunca sai de Deus, porque ele é amor. Entendeu? Então não tem como. A Bíblia diz em outro versículo aqui, né? Que a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, o que faz Deus buscar as pessoas? É porque ele é amor. Ele olha para mim e não vê nada de bom em mim, mas ele me ama. E me dá um caminho a seguir. Entendeu? Por quê? Porque ele é amor. Então, a gente tem que entender isso. Quem não ama, não tem como fazer missão. Você vai para um país estranho, né? Chega lá naquele país, tu não conhece ninguém.
que tu vai fazer se não tem amor? Qual o interesse que alguém vai ter para um pobre, distante, de outro país, para ir lá, sair da sua terra, da sua parentela, para ir lá evangelizar aquela pessoa, se não for movido pelo amor? E o amor de Deus, que o amor humano não tem essa capacidade, não. Entendeu? Nem adianta que não tem. O amor vem de Deus. A Bíblia diz o quê? Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, o amor que a gente ama as pessoas é o amor de Deus, não é nosso. Se Deus sair da nossa vida, o amor sai junto. Você sabia disso? Se Deus sair da tua vida, da minha vida, o amor vai sair junto. Porque se Deus é amor, ele saiu, o amor sai também. Entendeu? Então, o amor de Deus é altruísta mesmo, ele ama toda a criatura. Entendeu? A Bíblia diz em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça no inferno. Ele quer que as pessoas aceitem a Jesus. Jesus é amor também. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Deus amou o mundo, as pessoas. Certo? De tal maneira não tem limite. Entendeu? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele ama, mas a gente tem que crer. É a nossa parte. A missão é isso. Você vai levar uma mensagem para as pessoas crerem. Ok? Então, Deus é amor. A redenção no Antigo Testamento, né, vocês sabem que a redenção é uma coisa tremenda. Porque o escravo, ele tem o preço dele. O senhor do escravo dá o preço dele. Então, para comprar, para se libertar um escravo, tinha que comprar. Né? Mas para comprar, tem que pagar o preço do escravo. E todo o mundo, você pode considerar o mundo como um mercado de escravo. Entendeu? O mundo é um mercado de escravo. Que as pessoas estão presas debaixo do senhor deles, Satanás. A Bíblia diz que o diabo selou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que Jesus falou que o diabo é o príncipe desse mundo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que o diabo, nosso adversário, ele é o cabeça desse mundo corrompido, esse sistema ideológico maligno. Ele é o cabeça. Então, o mundo é um mercado de escravo que as pessoas estão presas a ele. Certo? Então, o que Jesus fez? Ele resgatou esses escravos. Com o sangue de Jesus, ele comprou todos esses escravos. Mas só que o que acontece? Muitos desses escravos não quer largar o diabo, não quer largar o senhor dele antigo. Quem aceitou Jesus, ele largou o mundo, largou a escravidão, né? Saiu das trevas para a luz. Trocou de senhor, Satanás por Jesus. Então, quando alguém aceita Jesus, ele está se libertando do sistema mundano, da escravidão do diabo. O mundo é uma escravidão, o mundo é um mercado de escravo, e as pessoas estão presas lá. Jesus já comprou eles, mas eles não querem, eles querem continuar lá. Aí se torna um escravo da orelha furada com o diabo, que é o senhor desses escravos. Escravo. Eu era um escravo do inimigo, não vou negar isso. Mas com 26 anos, eu aceitei Jesus, Jesus pagou o preço, porque o que a Bíblia diz? O escravo, ele para ficar livre, ele tem que ser comprado. Aí o que a Bíblia diz? Lá em 1 Pedro, né? Pedro, nós não fomos comprados mediante a coisas corruptíveis, como prata, como ouro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Entendeu? Então, Jesus comprou a humanidade com o seu sangue. Adão, quando morreu, entregou tudo para o diabo. Se corrompeu. Deus entregou tudo na mão de Adão. Tu vai governar. Ele pecou, fez a vontade do diabo, perdeu
e o diabo abraçou tudo. O mundo espiritual está na mão dele, menos a igreja. Então Jesus foi lá e comprou os escravos dele. E agora nós somos servos de Jesus. Entendeu? Mas muitos não querem vir a Jesus, quer permanecer lá. Não, já fui comprado, mas eu quero ficar aqui. Então fica. Entendendo? Mas o amor de Deus, o que faz? Fica levando as pessoas a pregar o Evangelho. Então, ide por todo mundo e pregar. Então, missão transcultural é você sair de um país para o outro, movido pelo amor de Deus para pregar o Evangelho. Porque o teu amor não é suficiente para ir, mas movido pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós podemos fazer isso. Entendeu? Então, nós fomos resgatados. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Vou até ler isso aqui, para a gente sair dessa parte. Né? Capítulo 6, acho que é versículo 20. Né? A Bíblia diz aqui, ó, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Agora, porque foste comprado por bom preço. Você pode ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Vou repetir. Porque foste comprado por bom preço. Nós éramos escravos, mas fomos comprados por bom preço. O sangue de Jesus. Entendeu? Então você agora não é obrigado a servir o diabo, porque você já foi comprado. Agora você tem que aceitar e seguir Jesus. Né? Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Fomos comprados em espírito, alma e corpo, completo. Tá? Então, nós não somos mais condenados. Jesus pagou a nossa culpa, assumiu ela, pagou o que tinha que pagar, a justiça de Deus foi resolvida, né? Porque o que estava em jogo ali era a santidade e a justiça de Deus, e Jesus, ao morrer e pagar o preço, a justiça de Deus foi satisfeita. Uma vida foi dada, o sangue simboliza a vida, uma vida foi dada a favor da humanidade, mas infelizmente a maioria não quer. Né? Então, nós fomos resgatados, comprados por bom preço, porque o sangue de Jesus é um preço ilimitado. 3 aqui, a redenção no Novo Testamento. Então, a redenção no Novo Testamento é uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. É isso? A pregação do missionário é cristocêntrica. É Cristo no centro da mensagem. Não tem mensagem missionária sem Cristo. O maior missionário que já pisou na terra. Né? Então, o resgate foi pago, só falta o pecador, quando se pregar o evangelho, aceitar. Só isso. Entendeu? Está tudo bem claro no Novo Testamento. Porque antigamente as pessoas eram presas e botava lá, bem na cela onde o sujeito estava preso, todos os crimes que o sujeito cometeu. Então não tinha jeito. Aí Jesus, a Bíblia diz lá em Colossenses, né, que Jesus foi lá e pegou todas aquelas cédulas, pegou de dívida, aquelas cédulas penduradas lá na cadeia onde o preso estava, eram os pecados, os crimes que eles cometeram. Então, o apóstolo Paulo traz isso para o mundo espiritual e diz que Jesus foi lá e tirou todas aquelas acusações contra os presos. E abriu a cela e levou quem quis acompanhar ele. Isso aí é um símbolo do que Jesus fez. Ele tirou todas as acusações que estavam em cima da gente, certo? E tomou sobre si. E rasgou aquelas células aqui, não presta, não serve mais. Aí, mas muitos querem continuar preso. Aí é problema deles, né? Bem, então nós vamos aqui, porque a Bíblia diz, né, muito claro isso. Então, 3 aqui, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Né? Um Deus missionário. Então, no Antigo Testamento, revela um Deus missionário, né?
Lógico, se isso não partisse de Deus, não tinha como. O homem cego, pecador, ele está lá ligando para isso, né? Mas depois que ele aceita Jesus, o amor de Deus entra nele e ele começa a ter compaixão do seu próximo e quer que ele seja salvo também, liberto da escravidão de Satanás. Entendeu? Então, vamos ver aqui no livro de Gênesis, trata como somente uma nação específica com toda a humanidade. Por exemplo, a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar os demais, todas essas coisas, né? Deus mostrou zelo e amor pelas pessoas. Então, nesse texto, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus, a sua promessa. Assim, o Deus missionário, ele estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Então, abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, né, escolheu Abraão para isso. Depois Deus escolheu a nação de Israel. Porque Deus falou para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A Israel era diferente. Deus escolheu Israel para fazer a obra missionária, mas através do seu êxito. Deus não falou: Israel, vai por todo mundo pregar. Não. Ele levantou, ele é o dono de tudo, ele escolhe a nação que ele queria, né? Ele falou que não escolheu Israel porque era melhor, mas ele escolheu Israel para ser exemplo das outras nações. Entendeu? Dá um bom testemunho para que as nações em volta olhassem para Israel e vissem: não, realmente, Israel é uma nação diferente da gente. Israel é uma nação que tem um Deus vivo. Porque todas as nações da época sabiam o que o Deus de Israel tinha feito no Egito. Deus acabou com o Egito. Né? Eles tinham um rei como Deus, Deus acabou com tudo. As pragas, as 12 pragas, as 10 pragas, aliás. Então, quer dizer, Deus, ele queria que Israel fosse um exemplo para as outras nações, para atraí-la ao Deus vivo. Então, através do testemunho de Israel, as nações iam olhar para Israel e falar: não, a gente também quer esse Deus. Mas, infelizmente, Israel falhou, né? Vocês já conhecem a história. E o que aconteceu? Em vez de Israel atrair as nações para servir o Deus vivo, elas foram atraídas pelas nações para servir o Deus que não tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, e por aí afora. Entendeu? Então, eles eles se apostataram da fé, a verdade é essa. E foram seguir os deuses da qual Deus queria que fosse o contrário. Então, Israel foi escolhido para fazer a obra missionária, mas com um bom testemunho, mas eles se apostataram da fé, falharam feio. Por isso que a Síria foi lá e espalhou Israel para o mundo, as 10 tribos pelo mundo todo, lá em Samaria, e Nabucodonosor também fez isso com Judá, porque foi uma repreensão do Senhor porque se tornaram uma nação apóstata. Entendeu? Fracassou na promessa de Deus, foi feio, certo? Agora, então, veio Abraão, veio também, né? Israel, falhou, e Deus levanta quem? A igreja. Então, Deus escolhe a igreja, né? E fala para a igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E fala em Mateus: ide e ensinai a todas as nações. Então, você vê que a obra missionária, a evangelização, ela tem caráter universal. Entendeu? Então, quando Jesus fala para pregar a toda criatura. E quando se fala de ensinar, discipular, fazer discípulo, né? Ele fala: ide ensinar a todas as nações. Então, é todas as nações e é toda criatura. Então, o que se define aqui? Se define que o Evangelho, a obra missionária transcultural é, lógico, universal. Entendeu? Por isso que a igreja, quando estava em Jerusalém,
Deus permitiu que viesse uma grande perseguição. Porque Deus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder. Deus não falou assim, ó, fica aí, mora aí, não sai mais daí. Não, Deus falou, olha, você ficar em Jerusalém, mas até que do alto seja revestido de poder. Recebeu o poder, foi batizado com o Espírito Santo, agora, ó, vai pregar, vai espalhar o que vocês receberam. Mas eles não ficaram acomodados, Deus permitiu aquela luta, aí o povo foi espalhando e levando, fugindo e levando a palavra. Então a igreja, hoje, ela é, né, o elemento certo para cumprir aquela promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a Israel, né, fracassou em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário para nós, a igreja. Entendeu? E o povo apostatou mesmo, não tinha mais jeito. Então, missão transcultural é você sair de um país para o outro, para levar o evangelho, mas movido pelo amor. Está entendendo? Não tem como fazer missões sem amor. Se a pessoa sai de um país para o outro para fazer a obra de Deus com outros interesses, ele não está fazendo missão. Ele está enganando. Tá? Porque se a gente não tiver amor pela pessoa, não adianta não. Entendeu? É a graça de Deus. Ok? Então, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido que missões, não só transcultural, mas local, para evangelizar um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, um amigo no ônibus, numa condução, né? Então, aonde for que a gente for evangelizar, tem que ter amor. Entendeu? Tem que amar, ter vontade de ver a pessoa salva. O que eu estou fazendo aqui, se eu não fizer com amor, para Deus não tem valor. Eu estou fazendo por amor, não estou ganhando nada para fazer isso. Entendeu? Não estou dizendo que às vezes a pessoa ganha e não tem amor. Isso é uma outra história. Digno é o obreiro do seu salário. Mas eu estou falando do interesse principal. Qual é o interesse principal? É o amor? Então você está dentro da vontade de Deus. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Okay? Então, vimos então nessa lição que a natureza missionária de Deus, desde o início da Bíblia, né, a partir de uma família, né, Deus planejou a salvação de toda a humanidade. Deus trabalha com a família, ok? Então, o amor de Deus é a única coisa que fundamenta a missão. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, as pessoas, de um amor tão imensurável, né? De tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus te abençoe. Se já se inscreveu no meu canal, muito obrigado, tá bom? Mas continua com a gente aí, compartilha esse vídeo com outros, tá bom? Um abração e até a próxima lição.